aqui na tela, para quem está acompanhando pelo YouTube, no CBN Campinas, YouTube CBN Campinas, já está vendo o Rafa na tela. Parece que tem um pouco mais de camisa naquele canto ali, Rafa. Tá tudo bem com você? Tudo bem, Cabelo. Tem alguma nova ali que você já colocou na coleção? Tem sim. Eu tô até com um problema aqui, porque acho que daqui a pouco não vai suportar o peso. Eu preciso parar de comprar camisa. Você tá comprando camisa igual os times estão comprando jogadores aí na Europa? É um pouquinho mais na humildade, né? Porque sim, mas eu tô falando em quantidade, não em valores. Tô falando em quantidade, não em valores. Em quantidade sim. Comprei uma belíssima camisa do Chaves, né? O time que acabou de subir da segunda para a primeira divisão em Portugal. Belíssima camisa. Olha, eu não tinha como deixar passar, né? Para quem está nos acompanhando no FM, né, vamos descrever aqui que a pessoa não está entendendo, né? A gente está com a imagem do Rafa, como todas as semanas, ele tem um estúdio onde ele participa com a gente, né? E a decoração do estúdio dele tem uma arara cheia de camisas de clubes, tem faixas, tem bola de futebol americano, capacete, tem flâmula, tem, que é uma luneta aí do seu lado aí também? É uma luneta, é isso? Isso, tem minha luneta, é uma das paixões que eu tenho aqui. Então, a gente vai colocando, né? Quando você fica meio no mundo da luz, você vai pra luneta. É mais ou menos isso. Essa é a ideia. É pra fugir um pouquinho, né? Escapar. O que você tá mostrando? Mostra novamente pra gente essa camisa aí. Essa aqui é a camisa do Chaves, ó. Uma obra, inclusive, que é de um artista local ali na região do Transmontana, na região Transmontana. E a camisa é belíssima, é o terceiro uniforme do Chaves que acabou conquistando o acesso naqueles playoffs, né? Porque aqui tem aquela história, sobem 2 times direto, caem 2 times direto, e o terceiro faz um playoff, 2 jogos. Enfrentaram o Moreirense e acabaram garantindo a classificação para a primeira divisão no ano que vem. Aí, portanto, o Carlão tá com a gente, que também o Carlão gosta também de coleção de camisa, né, Carlão? Gosto, também infelizmente é muito caro, né? Só que para colecionar eu acho muito legal. Agora eu não sei, o Rafa, pelo jeito, né, de ser um colecionador, ele deve adorar, por exemplo, aquela coisa do uniforme 3, mas vamos supor, domingo, no último sábado, tivemos Santos e Corinthians, e na semana também, né? Sim. E o Santos jogou em São Paulo. O Santos com o uniforme 2, eu sou acostumado com o Santos, né? As faixas lindas, né? O uniforme 2 do Santos. Aí o Santos entra com um preto meio azul, uma camisa assim. Quando foge do tradicionalismo, você gosta também, Rafa? Por exemplo, aquele Santos de 2012, uma camisa meio um azul até azul, bonito, celeste, mas para um clássico contra o Corinthians eu já fico meio chateado, sabe? Olha, eu gosto, viu? Em primeiro lugar, que eu sou daltônico, né? Então eu preciso que tenha bem. Você é daltônico? Então essas camisas aí atrás é tudo preto e branco pra você aí? Você é corintiano, então? Não chega tanto. Você é corintiano. Tanto, mas me atrapalha com umas. É mais fácil, né? A gente chegar branco e preto. Só que eu prefiro o uniforme que seja inteiro. Então, por exemplo, o Santos jogando aquele uniforme todo preto, para mim era melhor porque eu consigo ter a diferenciação bem maior. Eu não gosto, por exemplo, quando tem um derby e o Guarani joga de verde e a Ponte joga de preto. Para mim atrapalha muito em chegar em campo. Onde eu estou focado é até fácil. Agora, a visão lateral ela fica prejudicada por conta do daltonismo. E eu não tenho tanto preconceito com essa história de cores mais diferentes em uniforme, não. Inclusive aqui na Europa a tradição é ter o primeiro uniforme, né? O primeiro uniforme é a cor tradicional. O segundo já muda e tanto faz. Aliás, a FIFA, né, Cabela, em Copas do Mundo ela faz isso, né? O uniforme completamente diferente, até para essa situação que o Rafa passa, sim, né? Pensando na gente. E aqui no Brasil me parece que estão adotando também essa situação. Por exemplo, ontem fizemos Guarani e Ituano. Normalmente o Ituano jogaria com um uniforme parecido com o do Flamengo, né? Exato. Só que eles são escuros, né? O verde do Guarani é um verde escuro hoje, né? A versão 2022. E o rubro-negro, claro, também fica escuro. E o Ituano entrou de branco. Normalmente, por exemplo, o Atlético Mineiro e Palmeiras. O Atlético tá jogando de branco contra o Palmeiras quando o jogo é em São Paulo, né? E normalmente ele jogava com a camisa tradicional. Pode ser. Inclusive o Cristiano Salvione aqui, ó, ele tá andando aqui
Cristiano Salvini pergunta aí pro Rafa se dá para confundir a bandeira de Portugal com a da Espanha, como fez a nossa conterrânea Anitta. Não, essa aí não tem desculpa não, tá? Essa aí a Anitta mandou mal mesmo. Ela não sabia muito da rivalidade, mas para quem não sabe é mais ou menos como você pegar uma bandeira da Argentina no meio de um show no Rio de Janeiro, né? E balançar ali, é esse grau de rivalidade. Muito bem, 4h23, vamos falar das transferências que está movimentando o mercado, principalmente quando se fala de brasileiros na movimentação do mercado aí. E a gente começa, vamos pegar um gancho do Neymar primeiro, que saiu uma informação, pelo menos chegou nos portais aqui no Brasil, que o El País na Espanha disse que o Neymar falou, o pessoal do Paris falou, Neymar, você pode arrumar sua trouxa aí, procurar lugar para você jogar, porque a gente não quer mais você aqui. É mais ou menos por aí ou é muito, enfeitaram muito o pavão, hein, ô Rafa? Pois é, esse papo aqui a gente já vem batendo semana após semana, que seria um dos pedidos do Mbappé para renovar com a equipe do PSG, e seria o Mbappé pedindo que o Neymar fosse negociado. Ele entende que o Neymar ele é pouco profissional, que ele seria um mal dentro do vestiário do PSG, e por isso não queria mais o Neymar por lá, né? O pai do Neymar, o Neymar Par, ele nega essa informação. Inclusive o Santos fez uma consulta ali, mas ele nega essa informação, diz que está tudo bem, que ele vai se apresentar normalmente para representação na equipe do PSG, mas todas as informações de bastidores que rolam aqui na Europa são de que, de fato, o Neymar foi convidado a se retirar do Parque des Princes, né? Falou, olha, você não faz parte dos planos não, a gente topa inclusive emprestar, pagar parte do salário, fazer um bem bolado para que você procure outros ares, quem sabe visite outros países e conheça novas culturas. Inclusive a gente falava antes do programa, a gente bateu um papo, eu e o Rafa, a gente teve uma matéria do portal UOL, aliás, do portal do Globo, que fala a respeito do salário do Neymar comparando com as folhas salariais aqui do Brasil. Né? O Neymar ganha o salário do Neymar é maior do que a folha salarial do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, né? E do Santos também, obviamente, né? Não tem nem o que dizer, né? É improvável você pensar que seria emprestado para um time brasileiro, a não ser que o PSG topasse pagar 100% do salário. O salário do Neymar hoje está por volta de 40 milhões de euros anuais, mais de 200 milhões de reais. Em média, por mês, seriam 18 milhões de reais por mês. É um salário que dá mais ou menos. Tem uma mensagem que chegou aqui, né, do Marcelo, falando que seria um bom reforço do Guarani. Daria certo do Guarani, mas depende de quanto a prefeitura de Campinas colocaria no seu orçamento para pagar o salário do Neymar. Você sabe que tem algumas coisas no futebol que é difícil imaginar, mas é um mundo que gera muito dinheiro, muita vaidade, né? Estamos falando de cifras inimagináveis, né, com relação ao Neymar. E o Mbappé, ele me passa assim tanta simpatia, e até no começo da trajetória do Mbappé no Paris Saint-Germain, poxa, o Neymar sempre fazia aqueles stories, tirando um sarro, brincando de tartaruga ninja, o Mbappé entrando na brincadeira. Eu, sinceramente, entendo que é um mundo diferente, né? O vestiário para dentro é algo diferente. Tivemos aí o Last Dance do Chicago Bulls, algumas atitudes até do Michael Jordan me surpreenderam, né? Então, eu não, pelo que a gente conhece do Mbappé, em rede social, na mídia, eu não consigo imaginar ele pedindo para a diretoria mandar o Neymar embora agora. É aquela coisa, a gente não sabe o que acontece, né, no dia a dia, na sala do presidente, no dia a dia de treinamento. Né? Precisa ver a que ponto que chegou esse relacionamento interno lá para chegar a essa situação, né, Rafa? Porque fica aquela situação, até foi falado da falta de profissionalismo, muitas vezes a gente vê, a gente discutiu já várias e várias vezes, o Neymar não conseguir jogar porque estava lesionado, e aí ele aparece no Carnaval em Salvador, várias situações como essa, foi para uma balada em Paris antes de um jogo, então tem muitas discussões dessas que podem ter levado o Mbappé, mas é claro, isso aí é sempre assunto de bastidor, todo mundo nega, quando você coloca o gravador ali na frente, ninguém vai falar de fato que pediu a cabeça do colega, até porque não sabe se o cara vai sair ou não. Agora tem uma situação, né? O Neymar tentou lá em 2019 sair do PSG para voltar para o Barcelona. O PSG
fez jogo, e agora a tendência é que Neymar também faça esse jogo duro. Ele tem contrato com a equipe francesa até 2025, e pelo que estão falando, vai ter essa queda de braço aqui. Falou assim, agora você quer que eu saia? Agora eu não quero sair. Muito bem, vou ficar por aqui e vocês fiquem me pagando e eu vou jogar. Aqui no Brasil é muito comum, quando o jogador é emprestado a outro clube, quando joga um contra o outro, aquele jogador que está emprestado não atua. Aí na Europa tem essa prática também? Não, inclusive essa prática no Brasil, ela já foi várias vezes discutida no STJD, já teve, eu lembro que teve um período que teve um aviso do STJD que você não pode, é um acordo de cavalheiros para que impeça o jogador de jogar, que não pode colocar em contrato, e aqui na Europa, não, emprestou, tá, tem contrato de trabalho, e você não pode impedir ninguém de trabalhar, não. Você já imaginou? Neymar vai para o Barcelona, aí numa possível final Barcelona e Paris Saint-Germain de uma Champions. Já imaginou isso? Tivemos o Coutinho, né? Quando ele estava no Bayern, né? Ele pertencia ao Barcelona, estava no Bayern, naquele atropelo do Bayern sobre o Barcelona. Exato. O Coutinho fez gol. Fez gol. Aí em 2, 3 semanas ele estava de volta. Pois é. Dureza, não. Ô, desculpa aí, gente. Ó, pra você voltar aqui, desculpa aí, hein? Ou volta tirando sarro, né? Se eu tivesse aqui, talvez a história fosse outra. Vocês não queriam aqui, não me quiseram aqui, eu fui fazer gol lá, ué. Pronto, tá tudo certo, né? Agora aqui no Brasil não joga e ponto final. E acabou. E tem até multa, né, pra se pagar pra jogar. O lateral do Flamengo tava pelo... Rodinei. Internacional. Rodinei. Tava pelo Internacional, pertencia ao Flamengo, o Internacional pagou a multa. É isso, né? Só que é uma lei muito difícil de você cumprir, né? Até o Rafa tocou no assunto, é difícil você cumprir uma lei dessa, porque mesmo existindo a lei, de repente, sentiu, e aí? O jogador, ele não vai jogar. Exemplo, é proibido, você precisa, é proibido ter essa cláusula no contrato. Mas não tem jeito, o cara tá lá, ele vai lá... Eles marcaram com uma multa, né? Você pode jogar, tá liberado, mas se for enfrentar, tem que pagar uma multa também. Aí coloca uma multa com valor exagerado, era 1 milhão. Exato. Contou até com um mecenas que foi lá e pagou aquela multa pro Rodinei depois ser expulso. Agora, é uma situação que, assim, se você fosse levar para uma briga no tribunal, você venceria. É que ninguém vai fazer uma briga porque o jogo é no final de semana, né? Muito bem. E pra gente fechar aqui, 4h30, a hora passa muito rápido, Rafa, muito rápido, meu Deus do céu. Vamos fechar aqui e falar do Gabriel Jesus, que tá indo pro Arsenal, essa mudança aí. Achei até que ele não queria ir, mas acabou indo. Acho que o Edu Gaspar convenceu ele. Tá lá, não tá assinado ainda, mas tá indo. O Edu tá querendo montar um clima brasileiro lá na equipe do Arsenal, né? Já tem o Martinelli, já tem o Gabriel, tem um monte de brasileiro lá na equipe do Arsenal, e agora tem o Gabriel Jesus chegando também, pagando 50 milhões, cerca de 50 milhões de euros pelo Gabriel Jesus, mais de 200 milhões de reais, é um dinheiro que vai entrar também nos bolsos, nos cofres do Palmeiras, que levam um percentual como clube formador, mas o Gabriel Jesus trocando de ares. É claro, é óbvio que ele não teria espaço para jogar na equipe do Manchester City com a chegada do Haaland por lá, né? Até o Sterling também é outro que está para sair da equipe do City e vai buscar novos ares na equipe do Arsenal, que tentava também o Rafinha, mas está levando um chapéu da equipe do Chelsea. Tem aquela coisa, né? Um atrativo. O Chelsea vai disputar Champions, o Arsenal ficou pelo caminho, então vai preferir o Rafinha jogar o grande torneio europeu no ano que vem. Legal, Rafa, mais uma vez, muito obrigado, grande abraço para você e até semana que vem. Grande abraço, Cabela, Carlão, e para todo amigo ouvinte ligado na CBN. Muito bem, vamos para o intervalo, o repórter CBN está chegando aí.